Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, dia 13 de dezembro, segunda-feira, da terceira semana do Advento. A igreja hoje nos dá a possibilidade de celebrar a memória do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia é padroeira da visão, dos olhos. Peçamos de um modo especial no dia de hoje que Deus proteja as nossas vistas, mas, sobretudo, que nos conceda um auxílio especial, que possamos contemplar as coisas de Deus. Você que está chegando agora no canal de nossa paróquia, o canal da Imaculada, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinavam os sumos sacerdotes e os anciões do povo, aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Luzia nasceu na Itália, no início do século IV, quando a perseguição aos cristãos era intensa. Seu nome consta na primeira oração eucarística, conhecida como cânon romano. É invocada como protetora da vista. A exemplo da jovem mártir, sejamos valentes defensores da nossa fé no Cristo Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu me recordo que ouvia contar dos meus avós, a minha mãe, meu pai, sobre a história de Santa Luzia, que ela era uma belíssima jovem e que encanta o coração então de um oficial que quer se casar com ela. Ele se apaixona, sobretudo, pelos olhos de Luzia. Ele procura, então, pedir a mão de Santa Luzia. Santa Luzia não aceita. E, de certa maneira, depois, ele tenta forçar que ela possa ficar com ele e diz que está amando-a e que as vistas dela é muito lindos os olhos. Aqui Luzia então retira os olhos, coloca em uma bandeja, uma bacia e entrega para ele. Aqui está então os meus olhos. E no mesmo instante nos diz a tradição que no lugar dos seus olhos aparecem outros olhos ainda mais belos do que antes. É este olhar da fé que pedimos a Deus. Luzia não teve medo de entregar as suas vistas. Que também nós não tenhamos medo de entregar a nossa vista, ou a nossa vida, melhor dizendo,
ao Deus da vida. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante de Jesus, é São Mateus que nos fala, Jesus que está no templo, enquanto ele ensina, os sumos sacerdotes e os anciões do povo aproximam-se de Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Então, questionando com que poder, autoridade, Jesus realiza os sinais e também anuncia a boa nova. Jesus devolve um questionamento a eles, dizendo então assim: também eu vos farei uma pergunta, se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E Jesus assim coloca em uma situação complicada a vida dos sacerdotes e dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos anciões. Porque se por um lado eles dizem que o batismo de João vem do céu, eles precisam reconhecer então aquilo que João dizia, que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Reconhecer tudo aquilo que João dizia. Por outro lado, se eles dissessem que o batismo é dos homens, eles, de certa forma, comprariam briga com o povo, porque João era visto como um grande profeta. Amados irmãos e irmãs, o que a palavra de hoje nos convida a observar? Sobretudo essa realidade que vai para além da aparência. O Deus que nos ama vem ao nosso encontro. E assim nós pedimos, como diz o salmista: fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, o vosso caminho, a vossa graça, o vosso amor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. O caminho de amor, o caminho de salvação. Peçamos então hoje, de modo especial, por intercessão de Santa Luzia, a graça de enxergarmos as coisas de Deus. Por isso, Deus de amor e de bondade, derramai a vossa graça e bênção por intercessão de Santa Luzia, a bênção sobre vossos filhos e filhas. Guardai suas visões, protegei as suas vistas, afastai, Senhor, todos os males, todas as doenças, tudo aquilo que possa prejudicar a visão de vossos filhos e filhas, dando a eles a graça de uma boa visão, possa também conceder a cada filho e filha a graça de enxergar o teu amor, a tua palavra, a tua presença no mundo. Tudo isso vos pedimos por vossa Marte, vossa serva, Santa Luzia, que ela possa sempre, por auxílio de Deus, vir em nosso encontro e nos permitir enxergar o amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.